Olá pessoal, tudo bem? Você que está assistindo essa aula, nessa videoaula, que Deus possa abençoar a sua vida. Eu me chamo Vitor, sou obreiro e faço parte da liderança da Jovens com a Missão, meu com Paraíso, lá na Grande Curitiba, em Almirante Tamandaré. Faço parte também da B1 Church, né? E quando Deus ele ministrou ao meu coração, né, sobre esse seminário, Geração Metanoia, né, uma geração que Deus está transformando a mente, né, através da palavra do Senhor. Deus queimou muito forte no meu coração a respeito de tempos atrás, de quando eu orava, né, na minha cidade, aqui na qual eu estou hoje, né, estou aqui em Russas, no Ceará, e eu orava na minha cidade, e muitas das vezes num monte, né, pedindo a Deus jovens, né, pedindo a Deus um avivamento por jovens na minha cidade. E quando Deus ele trouxe essa ideia, né, essa estratégia de fazer esse seminário, Deus ele me lembrou daquilo que eu pedi ao Senhor, sabe? E naquele dia eu não tinha, naquele tempo na verdade, eu não tinha ferramentas para poder oferecer, digamos assim, né, para jovens, né? Digamos que 90% da sociedade hoje no Brasil e no mundo, né, é uma sociedade ferida, uma sociedade cheia de amarguras, né? E naquele tempo eu era um jovem muito ferido, né? Muito ferido, mas eu tinha esse desejo, né, de um avivamento na juventude da minha cidade, né? Naquele tempo que eu orava pedindo ao Senhor esse avivamento, a minha cidade estava entregue a um espírito de morte, né? Onde quase todo dia morriam 1, 2, 3 pessoas assassinadas, né? E que digamos que dessas pessoas 90% eram jovens, né? Na faixa etária entre 13 a 18 anos, de 20 a 24, né? E eu ficava comovido com isso, sabe? Isso trazia uma certa dor dentro de mim. Eu começava a pedir ao Senhor, Deus, me dá esses jovens, me dá jovens para que eu possa ajudar, me dá jovens para que eu possa discipular da forma como eu sei. Deus, eu queria que o Senhor fizesse um avivamento na juventude da minha cidade. E foi quando eu estava um dia numa vigília, né, e uma tia minha, a evangelista Deusa, ela chegou para mim e ela disse assim, Deus ele vai te usar lá naquele lugar que você sabe onde é. E ele vai usar da sua forma, da sua maneira. Você pode até perguntar que você não sabe de muita coisa, mas o pouco que você sabe você vai compartilhar com eles. E isso que ela falou para mim, né, Deus falou para mim através dela, foi algo que dias atrás eu tinha conversado com Deus a respeito da minha escola. Né? Eu fazia o ensino médio aqui na escola. E quando eu entrei no primeiro ano do ensino médio, eu tinha uma grande vontade, porque eu via a grande situação dos jovens na minha escola, né? E eu dizia, Senhor, por que esses jovens não são diferentes, né? Por que não há algo diferente? E Deus ministrava muito forte no meu coração, e Deus falava assim, porque não há ninguém que se coloque na brecha por esses jovens, né? Não há ninguém que vá pagar um preço por esses jovens, né? Não há ninguém que vá na escola ali pregar, né? Não há ninguém que vá ali na escola ouvir esses jovens, porque isso para muitas pessoas é algo chato, isso é algo que já passou, né? E eu disse, Senhor, eu quero que o Senhor faça alguma coisa comigo aqui, né, nessa escola. E passou o primeiro ano, o segundo ano do ensino médio, né? Quando chega no terceiro ano do ensino médio, eu já estava desmotivado, porque eu sabia que nada mais ia acontecer, né? E Deus me dá um sonho. E nesse sonho o Senhor mostra para mim que eu fazia um trabalho na quadra da minha escola, né? Um trabalho lá, um movimento com jovens. E eu fiquei nesse sonho, eu guardei esse sonho e fiquei quieto. E um dia eu estava na escola e eu estava numa reunião, né, do Grêmio Estudantil, né, que a escola tem muito, e Deus ele me incomodou e eu propus uma ação dentro da escola que era um dia que a gente fosse lá para agradecer, né? A gente fez esse tempo de agradecimento, era um momento pré-ENEM, né? Estava chegando o ENEM, e a gente aproveitei o momento
né, e fiz um movimento dentro da escola. Convidei uma galera boa, né, que topava fazer esse movimento comigo, eles foram comigo e a gente montou tudo isso, né? Oramos a Deus para um nome, para que a gente colocasse um nome nesse movimento, e esse movimento se chama Seed, né? Que é sementes, e foi esse a palavra que Deus disse pra gente, né? Que o semeador saiu a semear. A gente foi muito martelado porque pessoas religiosas de denominações, né, foram questionar porque a gente não havia um ministério fixo que estaria fazendo aquilo, né? E as pessoas começaram a falar que esses jovens iam se perder, né? Mas de uma coisa a gente entende, que a Bíblia fala, que na parábola do semeador, a Bíblia fala que o semeador saiu a semear. E ele semeou em lugares diferentes, ou seja, algumas sementes caíram entre as pedras, outras numa terra ruim, outras no meio aos espinhos, porém uma parte da semente caiu numa terra boa, e essa semente cresceu, né, e ela frutificou. Ou seja, vai ter coisas, vai ter momentos, a gente sabe disso, e a gente sabia disso quando a gente foi para a minha escola, que nem todo mundo que estaria ali, a semente iria entrar, crescer e frutificar, né? Muitos ali a semente iria cair, passaria um tempo e morreria, né, sufocado, ou por causa não dava para crescer em meio às pedras. Mas a nossa alegria é que mais de 150 jovens no colégio na qual eu fazia parte aceitou Jesus, né? Mais de 150 alunos e adolescentes, né, decidiram ser amigo de Jesus, né? E hoje eu vejo que boa parte desse pessoal está em alguma igreja, né? Está em uma denominação, né? E a minha alegria é essa, sabe? Essa é o verdadeiro avivamento que o Senhor ele está querendo trazer para os últimos dias. O avivamento do Senhor ele vem trazer salvação, cura, libertação, milagre. Esse é o verdadeiro avivamento do Senhor. Porque quando o avivamento chega, ele faz a diferença. Quando nós somos pessoas que estamos ali como embaixadores de Cristo para levar o avivamento, nós fazemos a diferença. Nós chegamos e trazemos o reino. E a Bíblia fala que aonde a luz chega, a treva tem que ir embora. Né? Então a gente chegou ali, pregamos, né? Fizemos louvores, usamos algumas estratégias que Deus nos deu e nós vimos o resultado. Né? Nós vimos que a semente foi plantada, vimos que veio a frutificar. Amém? Então, quando Deus ministrou tudo isso ao meu coração, eu comecei a ouvir Deus para saber quais as aulas que eu iria colocar, né? Qual as ministrações que eu iria colocar para esse tempo, né? E Deus ele foi direcionando para cada ministração, Deus ele foi direcionando para cada pessoa que eu iria convidar para estar aqui, né? Como vocês sabem, tem aulas que vão ser ao vivo e tem aulas que vão ser gravadas, como essa. E o meu desejo é que você saia desse seminário, né, com mais desejo, mais força e motivação para pregar o Evangelho, né, para incendiar a sua casa, para incendiar a sua igreja, para incendiar os jovens da sua cidade. Tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe. Vamos orar? A nossa aula de hoje, que nós vamos falar um pouco, é sobre o perdão, que é um tema muito importante e que tem um significado muito grande e que é muito falado dentro da igreja, muito falado dentro de célula, né, de congregação, enfim. E a gente vai falar um pouco sobre esse tema de perdão. Amém? Vamos orar? Deus, nós queremos fundar o nosso coração, Pai, nesse momento. Queremos te pedir, Deus, que o Senhor entre no nosso coração, visita agora ele, Deus, e mostra para nós tudo aquilo, Deus, que não te convém. Ó Pai, tudo aquilo que traz tristeza ao teu coração. Nos mostra, ó Pai, aquilo que te traz dor, que te traz, ó Pai, tristeza. Nós te pedimos, ó Deus, também, e declaramos que nós não sabemos orar como convém. E pedimos para que o Senhor venha nos ajudar, ó Pai, a orar, a ouvir a tua voz. Nós queremos pedir, ó Deus, e nós queremos dar uma ordem, que a voz do nosso eu seja calada, a voz dos nossos pensamentos, a voz das nossas, ó Pai, motivações, que elas iam ser caladas agora. Assim como também a voz de Satanás,
Nós damos uma ordem, ó Deus, a toda manifestação que seja repreendida e paralisada. Nós não aceitamos nenhuma manifestação, ó Deus, nenhuma voz diabólica, nenhuma voz de distorção que venha, Deus, querer distorcer a Tua palavra, aquilo que o Senhor vai falar a cada um de nós nesse tempo. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a liderança do Teu Espírito, que o Teu Espírito venha estar conosco, que o Teu Espírito venha nos guiar durante esse tempo, Pai, e nós Te agradecemos por fé, por tudo aquilo que o Senhor vai nos falar, por tudo aquilo que o Senhor vai nos direcionar. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, nós vamos falar um pouco hoje sobre perdão. Você que está aí, pega um caderno, né, pega uma folha, digita aí no seu computador, enfim. Nós vamos falar alguns pontos, né? A aula de perdão era muito extensa. Na aula da ETED, que é a Escola de Treinamento Discipulado, na Jocum, a aula de perdão é 3 dias, né? E nós vamos tentar dar uma reduzida aqui na aula de perdão, para você entender um pouco do perdão do Senhor, né? E para a gente primeiro saber o que é, conversar um pouco sobre perdão, a gente precisa primeiro entender o que é perdão. Então vamos falar, o que é perdão? O perdão é a expressão de amor em abandonar a amargura e não pensar mais com tristeza, dor, mágoa ou ressentimento daquilo que aconteceu. Então o perdão é isso. Quando você perdoa, você passa a viver aquela situação que você viveu, na verdade você passa a lembrar daquela situação que você viveu, e isso não te traz mais dor, e isso não te traz mais ressentimento, isso não te traz mais mágoa, né? O que é perdão também? É lembranças daquilo ou daquelas pessoas que causaram problemas e que hoje já não existe mais dor. Então o perdão é isso, é quando você lembra de alguma coisa, como eu falei, quando você lembra de uma pessoa, quando você lembra de uma ação que aconteceu e não tem mais dor. Ou seja, aquilo não te incomoda mais. Isso é o perdão. Sem perdoar, não podemos ser perdoados. Perdoar é o processo de enfrentar responsavelmente nossas feridas e ressentimentos. Então nós só podemos receber o perdão de Deus quando nós perdoamos. Está escrito. Nós só podemos receber o perdão de Deus quando nós liberamos perdão para alguma pessoa, para uma situação, para um lugar. Então o perdão ele é bem, algo bem tipo vai e volta. O perdão não é um sentimento, ele é um mandamento. Mateus 6,14, se você tiver uma Bíblia, se você tem uma Bíblia aí, abra sua Bíblia aí, Mateus 6,14, vamos dar uma rápida lida, eu não vou ler todos os versículos, porque é muito versículo, mas eu vou falando, e você estiver anotando aí, você vai anotando, e depois você pode meditar nesses versículos, nessas passagens. Mateus 6,14 diz o seguinte: porque se vocês perdoarem as pessoas que ofendem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem a essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Ou seja, o perdão não é um sentimento, ele é um mandamento. Ele não vai brotar do nada em nossas vidas. Antes, ele é o resultado de um perseverante processo de escolher o caminho da cruz. Aí você para pensar e me diz, o que é o caminho da cruz? O que é eu escolher o caminho da cruz? É só da cruz que podemos dizer as mesmas palavras que Jesus diz aos seus acusadores, aqueles que mataram ele, que crucificaram ele. Qual foi as palavras que Jesus disse? Está escrito em Lucas 23:34. Qual é o que está falando? O que está falando lá? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Se você olhar pela lógica humana e você for parar para você meditar e analisar essa situação, o que é que você vai ver? Você vai ver que é uma coisa sem lógica. Por quê? Porque a palavra do Senhor mostra que Jesus, ele vai e pede perdão por aquelas pessoas que haviam crucificado ele. Na nossa lógica, depois que o véu se rasgou, que a terra tremeu, que as pessoas viram que verdadeiramente ele era o Filho de Deus, na nossa lógica, era para as pessoas que estavam ao redor ali, ir lá e dizer, Jesus, nos perdoa porque verdadeiramente o Senhor é Filho de Deus. Mas Jesus, ele foi além do que as pessoas poderiam esperar. Ele chegou e disse, Pai,
perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, Jesus naquele momento estava liberando aquelas pessoas de toda a culpa. Então esse é o caminho da cruz. O caminho da cruz é um caminho na contramão do mundo. Ele é um caminho que você vai olhar e você vai dizer, cara, é loucura, mas é o que Deus faz. O que a Bíblia diz? Que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, cara. Às vezes você acha que aquilo que Deus vai fazer na sua vida é de uma forma e Deus vai fazer totalmente diferente. Porque não é da forma como você quer, é da forma como Deus quer fazer. E às vezes a forma como Deus quer fazer você não consegue compreender, porque na sua lógica humana é loucura. Mas esse é o caminho de Jesus, é o caminho da cruz, é o caminho que vai, totalmente contrário à sua motivação, totalmente contrário às suas intenções. Né? Então esse foi o caminho da cruz, que Jesus olhou e disse, Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Então essa é uma das coisas que nós precisamos colocar como regra de fé na nossa vida. Nós vivemos esse caminho da cruz. O perdão não é um sentimento, como eu já disse, ele é uma escolha. Você jamais vai sentir de perdoar uma pessoa que te enganou, que te humilhou, que abusou de você, que traiu, que falou mal de você, que fez algo contra você. Se você for esperar o perdão, sentir um sentimento de que você está preparado para você sentir o perdão, você nunca vai perdoar. Essa é a grande verdade. Eu conheci uma irmã que aconteceu uma situação familiar dela com um rapaz e ela foi e disse que não estava preparada para perdoar, porque ela disse que não estava sentindo ainda de perdoar. Aconteceu uma situação com a filha dela, né, com outro rapaz que estava querendo conhecer ela, né, e aconteceu uma situação lá familiar e aconteceu uma fatalidade e ela não quis perdoar o rapaz, né. Não, quando eu senti de perdoar, eu perdoo. E eu disse a ela, minha irmã, você nunca vai sentir, então você nunca vai perdoar. Porque você não vai sentir de perdoar o rapaz. Por quê? Porque o perdão não é um sentimento. Por que o perdão não é um sentimento? Porque a luta da nossa alma, do nosso orgulho, ele não permite que o perdão seja sentido. Por quê? Porque o nosso orgulho sempre vai falar mais alto. O orgulho, a soberba vai falar mais alto. Por quê? Porque você, na sua mente, o seu orgulho, a sua alma, vai dizer que você se posicionar para pedir perdão para alguém ou para uma situação, a pessoa, na verdade, a sua alma vai dizer que isso é algo humilhante, que isso é algo abominável, que isso é algo miserável, sabe? E é isso que o orgulho faz, ou seja, se você for esperar para você sentir, você não vai perdoar. Por quê? Porque é uma luta entre a carne e o espírito. A carne do orgulho, que não quer permitir que você perdoe, e o espírito, que está querendo te dizer que você tem que perdoar. Por quê? Não é por causa do outro, não é por causa da outra pessoa, mas é pelo bem da sua saúde mental. Porque quando você não perdoa, o outro não está nem ligando muitas das vezes por que você está sentindo. Então é só você que está sofrendo com a situação. É só você que está vivendo essa vida de dor constantemente. O outro não está nem, muitas das vezes nem lembra mais do que falou. Mas a gente que foi a vítima da situação, se nós ficarmos com essa dor, não liberarmos essa dor para ir embora, né, ela vai ficar conosco. Então você nunca vai sentir de você perdoar ninguém. Por quê? Porque na hora que acontece alguma coisa, a primeira coisa que você vai sentir é vontade de esganar, vontade de fazer alguma coisa contra a pessoa. É ou não é? É. Por quê? Porque a nossa reação é assim. Quando fazem algo contra mim, a minha reação é reagir àquilo que fez contra mim. E a nossa primeira forma de reagir é procurar uma vingança. Né? Nós vamos se vingar. Sabe? Essa é uma das coisas que nós fazemos, que nós queremos fazer, né, como resposta para aquilo que aconteceu conosco. E para perdoar é necessário morrer para os próprios sentimentos e ressentimento. Precisamos negar nós mesmos. Então, se você, cara, não tiver disposto, você jovem, você não tiver disposto a romper com os seus limites da sua alma, vai ser muito difícil.
Por quê? Porque o perdão ele é uma renúncia, você tem que renunciar à sua raiva, você vai ter que renunciar àquele ódio que você está sentindo, você vai ter que entregar na cruz tudo aquilo que você tá acontecendo com você, que você está sentindo dentro de você. Na hora de renúncia, nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Que também vai estar dentro. Mas aí as pessoas falam assim, perdão não é um sentimento, é uma escolha, mas eu não escolho perdoar. Aí Jesus vem e faz tudo ao contrário. O perdão não é mais uma escolha. O perdão agora passa a ser um mandamento. Jesus, ele estabeleceu o perdão como uma lei inegociável. Ou seja, você não consegue barganhar a Deus a respeito do perdão. Senhor, não, eu não quero perdoar, a gente faz isso aqui, eu te dou um bumbum e o Senhor esquece que eu estou magoado com fulano. O perdão, ele é um mandamento inegociável com Deus. Você não vai conseguir barganhar a Deus a respeito do perdão. E nem de outra forma, tá bom? Quando Pedro questiona sobre até quanto devemos perdoar, Jesus deixa claro que o perdão precisa ser um modo de vida. Ou seja, devemos perdoar não só até 70 vezes 7, mas 70 vezes 7 por dia. Isso está escrito em Mateus 18, do 21 ao 22. Essa é a matemática espiritual do reino de Deus. O perdão precisa se tornar um estilo de vida. E o que é um estilo de vida? Algo contínuo. Aquilo que já virou rotina na sua vida. Perdoar, pedir perdão. Tem gente que tem uma grande dificuldade de pedir perdão quando acontece alguma coisa, de perdoar quando acontece alguma coisa. E a gente tem que colocar isso em prática. Isso não é algo do dia para a noite, isso é um processo, tá bom? Você não vai começar a viver, me perdoa de uma vez. Não, é um processo. Então é um caminhar, certo? Até que isso vire um estilo de vida para você. O perdão, ele é unilateral, certo? Ou seja, o perdão, ele tanto vai para cá como vem para cá. É uma, digamos, uma pista de duas mãos, né? Ele vai e volta. Ou seja, quando você perdoa aquela pessoa, você está se auto-perdoando. Você está liberando aquela pessoa e liberando você. Amém? Uma coisa que a gente precisa entender: perdoar não significa esquecer. Mas é você não usar isso como um argumento contra a pessoa, mesmo se lembrando do que aconteceu. Ou seja, tem coisas na nossa vida que a gente vai passar, que a gente vai perdoar, não vai sentir mais dor. Porém, não significa que a gente vai esquecer daquilo. Tem coisas que eu vivi na minha vida, na minha infância, na minha adolescência, que eu perdoei, que eu liberei, mas eu não esqueço. Por quê? Porque aconteceu comigo. Você está me entendendo? Então perdoar não significa esquecer, né? Às vezes a gente passa por situações, como eu já disse, na nossa vida, que a gente libera, que a gente lança isso na cruz, mas isso vai ficar como uma lembrança, né? Como uma memória. Essa é a definição que nós podemos dizer. Quando você perdoa, aquilo não vira mais um ressentimento, aquilo vira uma lembrança, uma memória. Né? Você lembra daquilo, né? Você sabe o que aquela pessoa é capaz, né? Eu nunca me esqueço de um nome de um filme, eu não estou me lembrando assim a frase, não certo, mas ele... é uma frase que depois eu vou tentar me lembrar e digo para vocês. Mas a gente precisa entender essa situação, tá bom? Então isso é uma coisa que as pessoas não compreendem. Perdoar não significa esquecer. Eu perdoei, mas eu me lembro do que aquela pessoa é capaz de fazer, sabe? Eu me lembro daquilo que aquele lugar pode me trazer. Eu sei que aquela situação pode me trazer algo. Então eu prefiro não mais, sabe? Você toma uma posição e você prefere perdoar, mas não conviver, sabe? Não significa que você esqueceu. Você sabe que aquilo pode trazer um desconforto para você. Você sabe que aquilo não é mais confortável para você, né? Perdoar alguém não significa fingir que não está ferido. Às vezes a gente perdoa pessoas no meio de um processo da dor. Às vezes a pessoa vai aqui e me fere, né? E eu vou e digo, amém, eu te perdoo. E o que acontece? Eu vou lá e digo, eu te perdoo, mas aqui naquele momento ali,
Eu estou sentindo dor. Então, querido, perdoar alguém não significa fingir que você não está ferido. Às vezes a gente perdoa uma pessoa, uma situação, um lugar, naquele momento que a dor está mais forte, que você está mais ferido ainda. Você diz, cara, eu te perdoo, meu irmão, vai, seja feliz, eu te perdoo, eu te libero. Mas naquele momento você está acabado por dentro, certo? Então não significa que você tem que fingir que está tudo bem, não. Você tem a Bíblia fala que existe um tempo de chorar, existe um tempo de se alegrar. Você tem que respeitar o seu tempo. Nesse tempo eu estou ferido, eu estou machucado. E você tem que, as pessoas, tanto você como as pessoas, tem que respeitar esse tempo. Eu estou ferido, eu estou machucado, eu te perdoei, mas eu ainda estou ferido. Eu estou num processo. Amém? Se esse é o caso, para não romper o relacionamento, precisamos ser honestos conosco mesmo e com Deus. Reconhecer que a ferida ainda está ali, que a ferida ainda existe. Não podemos ignorar a ajuda de Deus, pois assim vamos impedir que a ferida venha se desenvolver e produzir uma amargura. Ou seja, quando você impede Deus de te ajudar, quando você esconde isso de Deus, isso vai virar uma amargura dentro de você. E o que é uma amargura? É você não ter mais prazer pela vida. Você viveu algo como um dia como qualquer outro. E Deus não é isso que Deus tem para cada um de nós. Deus tem coisas boas, né? Os planos de Deus não se compara àquilo que nós imaginamos ou pensamos, né? Então, quando você perdoa alguém, não significa que você tem que fingir que você está ferido, né? Você tem que ser sincero com você mesmo, né? Você não pode se auto-sabotar. Ah, eu estou bem. E você sendo que você não está bem, né? Sendo que você não está legal ainda. Às vezes você perdoa, mas você não está bem. Você tem que ter esse seu direito de você sofrer a sua dor, né? Então, às vezes você vai para um canto, né? Fica meio distante, até aquela dor se cicatrizar, né? E muitas das vezes há pessoas que ainda não conseguem liberar o perdão logo de início, e tem que se respeitar isso também. Respeitar esse processo da dor da pessoa até o tempo dela ver que agora ela pode perdoar, né? Que é um mandamento, por mais que ela não queira naquele momento, mas ela vai e obedece aquilo que a palavra vai dizer. Outra coisa é que perdoar não nos obriga a estabelecer uma amizade. Essa é uma questão que deixa muitas pessoas em conflito. Perdoar significa obrigatoriamente que tem que ser amigo daquela pessoa? Perdoar é incondicional. Amizade e intimidade depende de integridade e credibilidade. Existem requisitos, preste atenção, que vão determinar se podemos ou não nos expor a uma amizade legítima. Nós não podemos escolher a quem perdoar e quem não perdoar, mas podemos e devemos escolher quem será e quem não será um amigo. Porém, o fato de não escolhermos alguém como amigo não significa uma convivência com essa pessoa ou tê-la como inimiga. Ou seja, às vezes você vai e não quer ter mais aquela convivência. Não significa que você é inimigo daquela pessoa. Significa que pelo bem da sua saúde mental, você não quer mais conviver. Porque aquela pessoa é uma pessoa tóxica para você. Porque aquela situação é uma situação tóxica para você. Então, nós vamos agora para um tempo de fases do perdão. Ou seja, o perdão, ele tem fases, né? E é necessário que você entenda isso. É fundamental entendermos o processo do perdão. Essa compreensão pode ser algo decisivo na batalha interior que uma pessoa ferida tem que enfrentar. Primeira fase é a indiferença. Na prática, o extremo oposto do amor não é o ódio, mas é a indiferença. A rejeição prolongada pode produzir um sentimento tão agudo que mata os sentimentos e aniquila qualquer consideração com o agressor. Depois de lutar muito com a rejeição, a tendência é se tornar indiferente, ou seja, como não podemos matar literalmente a pessoa, escolhemos matá-las dentro de nós, no nosso coração.
Ou seja, às vezes nós vivemos uma situação que a gente não consegue matar a pessoa fisicamente, né? Ah, meu desejo era matar você, cara. Meu desejo é matar você, mulher. Mas como você não consegue matar isso, matar essa pessoa fisicamente, você vai e mata essa pessoa dentro do seu coração. E você passa a viver como um zumbi dentro de você. Aquela pessoa que está morta e viva dentro de você, que de vez em quando se levanta dentro de você e traz um pouquinho do passado, né? Aquela pessoa que você não matou completamente, digamos, ou na verdade nem matar, liberar, né? Que você não liberou como perdão, e você está deixando aquela pessoa viver dentro de você, aquele sentimento como um zumbi, né? Morto e vivo, de vez em quando morre, de vez em quando ressuscita, né? E você vive dessa forma, né? Com esse zumbi, com esse defunto, esse cadáver dentro de você, que é a indiferença, né? E você, como você não consegue matar ou fazer aquilo que você tem de vontade, você vai e determina que você vai matar a pessoa dentro do seu coração. Então existem pessoas que estão em diferentes fases do perdão, né? Pode ter pessoas que estão na primeira fase, que é a fase da indiferença, né? Que vou matar você dentro do meu coração. E a segunda fase do perdão é a raiva. Ou seja, isso é um sinal que a ferida está sendo exprimida. A raiva, por incrível que pareça, é menos pior que a indiferença. A pessoa já está reagindo e saindo do coma emocional. Ou seja, quando você já está com a raiva, você já está colocando para fora. Quando a gente está numa ferida e que a gente começa a espremer a ferida, que a gente começa a colocar para fora, que aquilo começa a expelir, que traz dor, então justamente é esse tempo de raiva. Você está espremendo a raiva, você está colocando para fora aquela raiva. Isso está sendo um tempo que você vai trazer cura para você. Essa é uma da segunda fase. A terceira fase, na verdade, é uma fase de conflito. A pessoa percebe que pode enfrentar aquilo tudo, mas ao mesmo tempo parece não querer. Um sentimento forte de que o ofensor não merece ser perdoado vem à tona. Porém, não é mais uma luta desigual. A pessoa, além de saber que precisa perdoar, começa a perceber que pode perdoar. Racionalmente, está apta a considerar que a melhor opção a fazer é perdoar. Então existe na terceira fase um conflito, né, entre perdoa ou não perdoa. Eu sei que eu posso perdoar, mas eu não quero. Eu sei que eu preciso perdoar, mas eu não estou disposto, né? Eu quero sentir, mas eu sei que é um mandamento. Ou seja, você começa a entrar em conflito, né? Então entra em conflito na fase do perdão, né? A segunda fase é a frustração. Apesar de não gostar da ideia, vem um certo sentimento de tristeza e frustração. Porém, ao mesmo tempo em que se sente impotente diante de tudo que sofreu, é fortalecido por uma convicção de que está fazendo a coisa